E aí, amigos, vamos lá com mais um dia de opiniões aqui no nosso canal Ed Moreno no YouTube, né? Para você que está já nos acompanhando. E eu vou pedir que você dê o seu like aí, dê o seu joinha, né? E também se inscreva no canal para que a gente possa aumentar, né, a nossa visibilidade, as nossas visualizações aqui no YouTube, né? Conto com o seu apoio aí. E para começar, né, as opiniões aqui, vamos falar, né, que estrago fez o vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira, né? Foi um estrago gigantesco que o deputado federal por Minas Gerais, pelo PL de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira fez, né? E esse vídeo que ele fez aí sobre o monitoramento do Pix pela Receita Federal, né? Se tornou o terceiro mais visto no mundo em 24 horas. A publicação no Instagram do parlamentar mineiro foi de quarta-feira, dia 14, e teve 156 milhões de visualizações somente no primeiro dia, né? Nós estamos falando de 24 horas. Depois disso, né, já chegou aí, já ultrapassou até, inclusive, os 280 milhões de visualizações. Maior que a população brasileira, né, que atualmente possui aí 212 milhões e 600 mil habitantes, de acordo com o último censo demográfico, né? E o deputado pegou pesado, falou a verdade, né? E a imprensa tá aí dizendo que é fake news, né, do deputado. A oposição, né, os opositores do Nicolas Ferreira, né, os inimigos políticos, vamos dizer assim, né? E a imprensa, né, tá descendo a lenha no Nicolas Ferreira. Mas se fosse fake news, se é mesmo fake news, por que foi retirado, né? O ato normativo aí, né? Que realmente era para monitorar, né? O Pix não estava sendo taxado, pelo menos nesse primeiro momento. E ontem o governo federal recuou e retirou esse ato normativo aí, né? E vociferaram, bravos, né? Surtaram. E a derrota não foi apenas do regime lulista, né? Depois da derrota de ontem, a imprensa profissional foi humilhada durante o escândalo do monitoramento do Pix, né? A maior parte do povo percebeu que quase todo jornalista não passa hoje de militante de redação que faz propaganda do regime. São a extrema imprensa, né? da grande mídia. E isso faz com que os militantes de redação, quando eles afirmam, né? Quando os militantes de redação afirmam que algo é fake news contra o governo, a desconfiança do povo aumenta ao invés de diminuir, né? Ao invés de eles terem credibilidade, acaba saindo ao contrário aí, né? E censurar as redes sociais é uma das metas, né? É uma questão de sobrevivência do regime e da imprensa profissional, né? Porque não fossem as redes sociais, essa questão do monitoramento do Pix aí, ela não cairia, né? Chegaria a informação como chegava aí há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, quando as informações não chegavam a toda a população, ou chegava do jeito que a grande mídia, o consórcio de imprensa queria, né? E aí a população engolia isso como verdade porque não tinha não tinham outras opiniões, não tinham outras formas de saber a verdade. Hoje tem as redes sociais e isso causa um pânico tremendo, tremendo na imprensa e no sistema, né? Alguns jornalistas, a militância da redação, eles perderam a noção do bom senso, da ética e estão apostando tudo, né, todas as fichas na insana defesa desse governo, desse desgoverno, desse governo da corrupção, né? E para os jornalistas que a gente tem visto aí, vale tudo para defender as atrocidades cometidas por Lula e seus asseclas. Nesse jogo pesado dos jornalistas, vale mentir, ameaçar e até mesmo criminalizar o que não é crime. Por que eu falo criminalizar o que não é crime? Inventar crimes, né? É o que eles estão fazendo aí a todo momento. Não há limites para a militância da Globo, por exemplo. A jornalista Eliane Cantanhede, que é conhecida também como Canhotede, né? Chega ao ponto de dizer que desacreditar e atacar medidas públicas é crime.
É crime sim, é crime na Venezuela, é crime em Cuba, né? É crime em países da ditadura, é crime, né? Não concordar com as medidas públicas e criticar medidas públicas, então, é só em ditadura, né? Que é crime. O nível de arbitrariedade, do autoritarismo é tão grande que eles estão aí inventando crimes na tentativa de intimidar a população, de intimidar quem é contra esse governo corrupto que está aí no poder, né? Esse governo comandado pelo chefe do crime, né? Pelo bandido mor dessa urcrinha aí, né? E a situação aí não tá nada boa para o governo não, né? Veio aí depois dessa situação aí, o medo foi tanto, né? Quando se falou aí em possibilidade de impeachment do presidente, porque é aquela história, né? Tá todo mundo contra, inclusive o pessoal de esquerda já não está mais suportando tanta situação. O povo pobre não está conseguindo comprar comida, né? O que comprava antes não compra nem metade do que comprava antes, né? Os preços só aumentam. Vem aí mais aumento de energia, aumento de gás, aumento dos alimentos. A população pobre está sentindo demais, né? E o momento depois desse vídeo do Nicolas explicando a situação do monitoramento do Pix e que fez a esquerda surtar, fez o governo recuar, o que é muito ruim para um governo, né? Fez recuar. E se recuou é porque realmente haveria o monitoramento, né? Não tem nada de fake news aí nessa medida, né? E que eles prometeram ontem, após esse recuo, que vão continuar na batalha, ou seja, eles vão tentar impor ainda o monitoramento do Pix, né? Então, nada, foi só adiado o plano, né? Até porque o próprio pessoal da Receita tem falado isso, o pessoal da Receita do Lula, né, tem falado isso, de que foi só um recuo estratégico, né? Porque a luta vai continuar contra as que eles chamam fake news, né? E só que isso aí tem desgastado o Planalto, né? E se é o momento de falar ou começar a falar impeachment, é esse, né? Porque a população pobre já não aguenta mais. A população pobre, inclusive os de esquerda, estão já concordando com o impeachment de Lula. Será que a oposição vai continuar firme nisso? Porque é o seguinte, para você começar um processo de impeachment é preciso ter o apoio popular, né? E hoje a oposição precisa convocar esse apoio popular para começar a se falar em impeachment. Sem apoio popular não existe, né? E com apoio popular já é muito difícil, imagina sem o apoio. Então, é hora dos oposicionistas de direita, né, ou do centro, que estão aí contra o governo Lula, começarem a chamar o povo, porque o povo não aguenta mais esse governo do Lula, né, que só mente e acusa os outros de mentiras, né? Infelizmente a situação está muito complicada. Eu vejo o pessoal do governo, do Lula, os deputados da base governista, falando em que tá tudo maravilha, né? Que os preços baixaram, que o desemprego caiu, que o SUS está uma maravilha, enfim, é isso que a gente tem ouvido das mentiras de um governo, né? Só que o povo está sentindo na pele que não é nada disso, né? Atendimento médico péssimo, a bandidagem rolando solta, a segurança pública caindo quase a zero, né? Não fossem os gloriosos policiais militares que estivessem atuando aí nas cidades, a coisa seria ainda pior, só que a situação está cada dia mais difícil porque o efetivo é pouco, né? O policiamento ostensivo não dá conta de tudo e a gente vai ver da segurança pública indo para as cucuias aí, já era ruim, tá bem pior. A situação econômica nem se fala, o pobre não está conseguindo levar a comida para a mesa, né? Então tá complicado, é hora sim de se falar em impeachment desse governo corrupto aí, que não devia nem ter chegado lá, né? Chegou aí por meios que até hoje ninguém consegue explicar como é que aconteceu, né? Um presidente sem povo chegou à presidência, né? E o ministro Alexandre de Moraes negou, né, a devolução do passaporte para o Jair Bolsonaro, né? Ele tomou
a decisão sobre o passaporte de Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes, do Extremo Tribunal Federal, Supremo, né, rejeitou o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos e participar da posse de Donald Trump. A decisão veio após parecer da Procuradoria-Geral da República, a PGR, que se manifestou contra a devolução do passaporte de Bolsonaro. O ex-presidente segue como alvo de investigações em andamento no STF. O caso ainda pode ter novos desdobramentos, mas por hora Bolsonaro permanece impedido de deixar o país. E, rapaz, a situação... ele dobrou a aposta, né? O Jair Bolsonaro vai recorrer da decisão de Alexandre de Moraes, que negou sua ida à posse de Donald Trump, porém esse não é o plano B, né? O plano B que deve entrar em ação. O plano B é a participação de Michele, sua esposa Michele Bolsonaro, que vai participar da posse de Donald Trump nos Estados Unidos, né? O Bolsonaro deu uma entrevista logo depois, participou de alguma live aí, né? Após essa decisão do Alexandre de Moraes aí, né? E ele disse que no sábado de manhã, no aeroporto de Brasília, tem um voo para os Estados Unidos e que sua esposa Michele irá para os Estados Unidos. Ela estava convidada juntamente com ele, né, o presidente, e segundo o Bolsonaro, Trump tem um carinho com ele, né, com o presidente Jair Bolsonaro, e gostaria de apertar a sua mão também, né? Senão, não o teria convidado. Parece que foram 5 chefes de Estado convidados e ele não é chefe de Estado, né? E diz que não está indo para um batizado, né? Está indo sim para um evento de posse da maior democracia do mundo, segundo declarou o Bolsonaro. Portanto, está impedido de ir, só que ele também diz que a situação é a seguinte, de momento, né? Ele deve aí recorrer, os advogados orientaram ao presidente Bolsonaro ao ex-presidente Bolsonaro não se manifestar, né, para não acontecer nada de diferente, para não haver mais perseguição, como tem sido costumeiro por parte do STF em relação ao Bolsonaro, né? Portanto, ele não vai se manifestar mais sobre isso, mas já deixou claro que os seus advogados irão recorrer e provavelmente de novo será negado, né, pelo STF. Mas a tentativa vai acontecer, né? Deve recorrer aí. Agora, as consequências disso, o STF não está medindo, né? O Moraes, né, o ministro Alexandre de Moraes, foi pego dando risada, né? E muita gente está dizendo que essa risada não é de confiança, não é de deboche, é uma risada de pavor, né? Porque sabe que vai haver consequência após essa decisão. Agora ele está pagando para ver quais são as consequências. E aí vamos ver o que é que vai acontecer aí, né? Está muito perto a posse de Donald Trump. Será que Bolsonaro vai conseguir ir? Se não for, os filhos vão, né? O Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e a esposa Michele Bolsonaro também estarão por lá. E depois? Aí é que nós vamos ver. Vamos pular para o esporte, vamos falar de esporte. Aqui em Ponta Porã nós teremos o início da Copa dos Campeões, a Taça dos Campeões, né, que terá sua primeira rodada sendo disputada ali no próximo domingo, né? A 7ª Taça dos Campeões de Futebol Suíço começa no domingo com os jogos da primeira rodada sendo disputados no campo suplementar do estádio Aral Moreira e Campo do Vicente no Jardim Planalto. O campeonato conta com a participação dos principais campeões da antiga Copa Caiate e Taça Cidade. De acordo com Paulinho Vieira, presidente do comitê organizador da competição, serão 16 times divididos em 2 grupos com 8 equipes em cada chave. Formam o grupo 1 os times do Cerro Corá, Amistad Uno, Seva Peroli, Grani Porã, CCA Esportes, Ipacaraí, Itapema, Los Magos, o Los Magos FC, né? Los Magos Futebol Clube, Prats, Robocop e Aikemil. No grupo 2 estão os times do Porã Motors, Atlético Júnior, Scooby One Shop, Moca Esporte Clube, Sport 10, Puma FC, PSG, Alicate, Cometa e Ibuipe. São os times que vão participar. A primeira rodada está prevista para as 8 horas do domingo, com 15 minutos de tolerância para a primeira partida nas 2 sedes. No Campo do Vicente, lá no Jardim Planalto, o primeiro confronto vai ser entre Seva Peroli e Grani Porã, CCA Esportes. Na sequência entram em campo os times do Ipacaraí, Itapema, e o Los Magos FC. Depois, os times do Pratos, Robocop e Aikemil vão medir forças. E no último jogo da rodada do Vicente, o confronto será entre Cerro Corá e Amistad Uno, né? Os confrontos lá do Vicente. E
E no campo suplementar do estádio Aral Moreira, né, nós teremos mais 4 jogos. O primeiro será entre PSG, Alicate e Puma FC. E logo depois será a vez do duelo entre Moca Esporte Clube e Porã Motors. O terceiro jogo será entre Atlético Júnior e Sport 10, né? Esse é o confronto. E o último jogo do Aral Moreira tem na tabela o jogo entre Cometa IBP e Scooby One Shop. São jogos da primeira rodada da Taça dos Campeões. E pelo Brasil, ontem nós tivemos jogos pela Copinha, pela fase 16avos, né, de final da Copa, né? E nós tivemos os seguintes jogos ontem, né, para encerrar essa fase de 16avos de final, que é a terceira fase da Copa, né? O Palmeiras ganhou do Sport por 2-0, o Grêmio ganhou do Goiás por 4-0, o Zumbi foi goleado pelo Bragantino 7-0, o Ituano ganhou do Fortaleza por 3-2, o Corinthians ganhou do Vila Nova por 4-1, o Vila Nova de Goiás, que foi, inclusive, participou do grupo, né, onde estava o Sul Mato Grossense e Operário de Carapó. E o Flamengo de Guarulhos empatou com o Ibrachina em 1-1, só que nos pênaltis o Flamengo de Guarulhos passou 3-0. O Vasco ganhou do Ceará por 3-2. E hoje já tem a rodada de oitavas de final da Copinha, né? Nós teremos, já tem jogo em andamento, já nesse momento, nós temos o Cruzeiro jogando contra o Bahia, e nós teremos ainda hoje o Botafogo jogando contra o Criciúma, o Guarani joga contra a Ferroviária, o Fluminense vai jogar contra o São Paulo, amanhã nós temos o Audax enfrentando o Palmeiras, o Grêmio jogando contra o Bragantino, o Ituano enfrenta o Corinthians e o Flamengo de Guarulhos vai jogar contra o Vasco da Gama. Nos campeonatos estaduais, falando de Campeonato Carioca, nós tivemos ontem, Campeonato Paulista, perdão, primeira rodada, nós tivemos ontem o Novo Horizontino perdendo na rodada de abertura para a Ponte Preta por 1-0. Novo Horizontino é da segunda divisão do Brasileiro e a Ponte Preta caiu para a terceira, né? Começou melhor, a Ponte Preta vencendo por 1-0. Já o Velo Clube perdeu para o Noroeste por 2-0. No Brinco de Ouro, o Guarani, que também caiu para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Botafogo, que ficou na Série B, na segundona do Brasileirão, né? 2-0 para o Guarani em cima do Botafogo. O Palmeiras também estreou com vitória na competição, ganhou da Portuguesa por 2-0. Hoje tem Água Santa e São Bernardo, Bragantino e Corinthians, e Santos e Mirassol na Vila Belmiro. E no dia 10 de fevereiro tem São Paulo e Inter de Limeira para fechar a primeira rodada do Campeonato Paulista, né? O Paulistão, que é considerado o campeonato estadual mais forte do Brasil. No Campeonato Carioca, a segunda rodada ontem, Botafogo ganhou da Portuguesa por 2-0. O Maricá ganhou do Boa Vista por 1-0, vai liderando o campeonato aí, né? Com 6 pontos o Maricá. Nós tivemos também o Nova Iguaçu ganhando do Sampaio Correia por 1-0 e o Volta Redonda fez 1-0 no Fluminense. Hoje, 2 jogos no estádio Amigão, em Campina Grande. O Madureira jogará contra o Flamengo e o Vasco da Gama joga contra o Bangu. Essa é a segunda rodada aí da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Tá aí, essas são as informações de hoje, as informações, as opiniões de hoje. Nós contamos aí com a sua colaboração, é um novo canal que começou aí no final de dezembro do ano passado, com este humilde jornalista Ed Moreno, e que nós vamos, a partir de agora, sempre trazer as informações para vocês aqui, né, no YouTube, e a gente conta com a sua colaboração. É só clicar aí, né, no joinha, dar um joinha aí, né, e também, se você puder, se inscrever no nosso canal para nos ajudar nesse novo caminho que é esse canal de opiniões e informações com Ed Moreno aqui no YouTube. Grande abraço e até amanhã com mais informações e opiniões.